Mais um vídeo de direito previdenciário e nós estamos falando sobre legislação previdenciária. Na aula passada terminamos falando da hierarquia, antes falamos da vigência no tempo e no espaço. Na aula de hoje, continuando nosso edital, interpretação. Vamos falar da interpretação da legislação previdenciária. Pessoal, não é comum cair em prova, mas nós temos que cumprir o edital. Então, a interpretação pode ser principalmente autêntica, judicial, mais conhecida como jurisprudencial, e doutrinária. Há outras formas de interpretação, como nós veremos abaixo. Ela pode ser ainda gramatical, sistemática, teológica, histórica ou sociológica. Vamos ver primeiro essas aqui. Interpretação autêntica é aquela fornecida pelo mesmo poder que elaborou a lei. Quase sempre se exerce através de lei interpretativa. Autêntica não necessita de estudiosos nem de decisões para interpretar. O próprio legislativo ele define ali a literalidade, a interpretação da lei. Então, ela é fornecida pelo próprio poder que a elaborou. É diferente de jurisprudencial. A interpretação jurisprudencial consiste na orientação adotada pelos juízes e tribunais interativamente a respeito do alcance e do significado das normas jurídicas existentes no âmbito da Seguridade Social. Imagine a decisão do STF, uma turma do STF define uma questão judicial num sentido, vem outra turma e decide no mesmo sentido. Aí nós temos, meses depois, uma outra pessoa vai na justiça brigando ali pelo um amparo da Seguridade Social qualquer. Aí aquela decisão é no mesmo sentido. Isso torna-se uma jurisprudência, uma sucessão de decisões reiteradas no mesmo sentido. Portanto, uma lei que abordar esse assunto será interpretada de maneira jurisprudencial, com base nessas decisões. E nós temos ainda a doutrinária. A interpretação doutrinária exprime uma linha de entendimento defendida pelos jurisconsultos, tratadistas, doutrinadores, doutores e mestres, enfim, os cultores do direito da Seguridade Social. A interpretação doutrinária é dada pela doutrina, ou seja, aqueles pensadores, estudiosos que abordam, estudam, escrevem livros e temas sobre esse assunto. Então, é com base na doutrina. Nós sabemos que o direito não é somente a lei. O nosso direito nós temos a lei, doutrina, jurisprudência e um pouco dos costumes. Então, a interpretação ela pode ser autêntica, com base na literalidade da lei, como é o pensamento do legislador. Pode ser jurisprudencial, com base nas decisões da jurisprudência, e ainda doutrinária, com base nas interpretações dadas pelos doutrinadores. Mas a interpretação ainda, ela pode ter um sentido gramatical. Está mais pelo sentido aqui agora. O sentido gramatical, ele vem buscar a literalidade. Confunde-se com a interpretação autêntica. A gramatical a gente não erra na prova. Ela segue a letra da lei. Ela segue as regras gramaticais. Nós temos a sistemática. A interpretação sistemática, ela não observa a especificidade da lei, mas um direito como todo. O direito, ela não entende, ela entende o direito como todo ordenamento jurídico por um todo. Então, ela não vai observar a interpretação somente da literalidade da lei, mas de todo o ordenamento jurídico. Nós temos ainda o sentido teológico da interpretação, que vem buscar o fim almejado. Pega-se, por exemplo, um artigo daquela lei e pergunta-se qual é o objetivo do legislador na hora que ele escreveu isso aqui. Então, quer buscar além da literalidade, mas o fim almejado pelo legislador. Nós temos ainda o sentido histórico. Qual o contexto? Por exemplo, imagine uma lei que é feita em plena ditadura militar. Espera aí, qual o contexto que isso foi construído? Isso deve ser aplicado nos dias de hoje? Ou isso aqui é porque naquela época vivíamos em ditadura? Então, a interpretação histórica, no sentido histórico, visa buscar isso em qual contexto foi ditada aquela norma. E o sentido sociológico, quais os valores sociais predominavam durante a elaboração, quais eram os valores. Imagine uma norma há 100 anos atrás falando sobre, por exemplo, as pessoas com deficiência ou pessoas com hanseníase. Imagine o preconceito que a sociedade tinha naquela época
pessoas com essa doença. Então, observa-se que a lei aqui, no sentido social, a interpretação sociológica, ela vai buscar quais os valores predominavam naquela época. Então, são tipos de interpretação autêntica, jurisprudencial e doutrinária. E ainda existe o sentido gramatical, o sentido sistemático, teleológico, histórico e sociológico. Então, apenas uma noção, acredito que não cai em prova, mas se cair, a gente terá uma base pelo menos. Continuando o nosso edital, fala-se de integração, a integração da legislação previdenciária. O que é integração? A integração visa suprir as lacunas deixadas pela lei. Em integração, nós temos analogia, princípios gerais do direito e ainda equidade. Na analogia, aplica-se a lei que regula um caso semelhante. É a operação lógica em virtude da qual o intérprete entende o dispositivo da lei a casos por ela não previstos, mas semelhantes em essência. Exemplo, a vedação da aplicação de critérios diferenciados no regime próprio de previdência social e exceções. Se cair alguma questão de analogia na prova, apenas a própria palavra analogia, situações análogas. Imagine que a lei ela é ineficiente, ela não completa toda aquela necessidade, toda a proteção em determinado caso, mas existe uma lei semelhante que determina aquela situação. Então, o juiz ou aquele aplicador de direito pode, por analogia, regular um caso semelhante. Portanto, é a operação lógica em virtude do qual o intérprete entende o dispositivo da lei a casos por ela não previstos, mas semelhantes em essência. E o exemplo que nós trouxemos aqui é a vedação que existe lá no regime próprio de previdência social. Lá existe a vedação da aplicação de critérios diferenciados. É previsto, está expresso lá na lei que é proibido a vedação de critérios diferenciados. E, por analogia, usa-se também no regime geral. Na realidade é o inverso, né? A vedação usa-se lá no regime próprio, por analogia, a aplicação dessa norma que está no regime geral, vedação de aplicação de critérios diferenciados. Portanto, por exemplo, não pode ter critérios diferenciados para concessão de benefícios, salvo, por exemplo, de aposentadoria. Salvo, por exemplo, aposentadoria por atividades penosas, insalubres. Então, a mesma exceção de um regime usa-se em outro por analogia. É a integração. Nós temos ainda os princípios gerais do direito. Embora não se achem escritos em nenhum lugar, formam pressuposto lógico necessário das várias normas dessa legislação. Exemplo, moralidade, isonomia, legalidade, anterioridade, ampla defesa, contraditório. Se ainda houver dúvida, será aplicado o princípio do indubio pro misero, onde a norma deverá ser mais favorável para o beneficiário. Então, os princípios gerais do direito, todos os princípios, ou seja, implícitos, tudo aquilo que é implícito à norma jurídica referente à Seguridade Social deve ser aplicada. Portanto, não somente aquilo que está escrito. Não existe, por exemplo, normas falando sobre a moralidade na Seguridade Social. Mas nós sabemos que deve ser observado uma atitude imoral por parte de um administrador que venha ferir o direito de um segurado. Está ferindo, não está na lei, mas é um princípio. Então, não se pode abolir, não se pode deixar de lado. Portanto, a moralidade, também a isonomia, a anterioridade, a ampla defesa, contraditório, todos esses princípios gerais de direito devem ser utilizados também na Seguridade Social e na Previdência Social. Se houver dúvida, indubio pro misero. Na dúvida, a decisão deve ser favorável para o segurado em detrimento à administração. Ainda na integração, nós temos a equidade. Lembrar que equidade é diferente de igualdade. Equidade é sinônimo de justiça. É um recurso intuitivo das exigências da justiça, em caso de omissão normativa, buscando efeitos presumíveis das soluções encontradas para aquele conflito de interesse não regulamentado, ou seja, é a conceitualização da justeza ou do que é justo.
Entre várias soluções possíveis, se deve preferir a mais humana, por ser a que melhor atende à justiça. Nessa equidade, é relacionada principalmente às decisões judiciais ou decisões administrativas. O que ocorre? Existe um fato, existe um conflito, não é possível solucioná-la pela lei, não é possível solucioná-la por decisão jurisprudencial, não existe nada na doutrina que escrevendo sobre o assunto. Como será a decisão? Judicial ou administrativa? Será por equidade. Aquela decisão será aquela mais humana, aquela que vai solucionar um bem. Será aquela mais justa, Então, integração. Nós temos equidade, nós temos princípios gerais do direito e nós temos a analogia. Após a integração, nós temos que falar agora do regime geral de previdência social. É um assunto extenso, o regime geral, e nós vamos dar início falando da organização, depois dos segurados obrigatórios, segurados facultativos, filiação, inscrição e dar continuidade conforme o nosso edital. A Previdência Social é organizada sob forma de regime geral, de caráter contributivo e filiação obrigatória. Exerço função, profissão remunerada, sou obrigado a filiar e também sou obrigado a contribuir. Observado que critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, nós já falamos sobre isso, e atenderá 1. Cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Primeiro caso, doença, a invalidez, morte e idade avançada. Nós falaremos sobre cada um desses eventos. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Nós veremos que existe a licença para a gestante. 3. Proteção ao trabalhador em situação de emprego involuntário, foi demitido o filho. A Seguridade Social vai te proteger. Salário família e auxílio reclusão para o segurado? Não, para os dependentes dos segurados de baixa renda. Já vai guardando essas informações. Salário família e auxílio reclusão não são para os segurados, são para seus dependentes. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes e eles devem ser de baixa renda. E o item 5, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Pensão por morte, então, vai para segurado, homem ou mulher, ao cônjuge, companheiro ou seus dependentes. São alguns dos benefícios da Previdência Social. A administração do regime geral de Previdência Social é atribuída ao Ministério da Previdência e Assistência Social, sendo exercida pelos órgãos e entidades a elas vinculadas. De onde vem a administração? Pode cair de prova, perguntando se é o Ministério do Trabalho. Não, é o MPAS, Ministério de Previdência e Assistência Social. E os órgãos que estão subordinados a esse ministério vão gerenciar as atividades concernentes a eles. No regime geral de Previdência Social, nós temos uma exceção: desemprego involuntário. Apesar de possuir natureza previdenciária, guarde isso, a natureza é previdenciária. Este não é administrado pelo INSS, e sim pela Caixa Econômica Federal, é o seguro-desemprego. Então isso aqui é um detalhe que nós devemos guardar, porque eu já vi em simulado, não lembro se caiu em prova, mas eu vi recentemente o simulado que falava sobre isso aqui. Qual é a natureza do desemprego involuntário? É previdenciária, mas não é administrado pelo INSS e sim pela Caixa Econômica Federal. É um seguro-desemprego pela Caixa Econômica Federal e não pelo INSS. Nós falaremos mais sobre ele. Segurados. Quem são os segurados do regime geral de Previdência Social? São pessoas físicas, pessoas em razão de exercício de atividade ou mediante contribuições, vinculam-se diretamente à Previdência Social. Regime geral de Previdência Social, é lógico. Olha, eu falei aqui um detalhe muito importante. São pessoas físicas em razão de exercício de atividade. Exercício de atividade remunerada. Mas ele não exerce atividade remunerada. Mas mesmo assim ele contribui. Também será vinculado ao regime geral de Previdência Social. Os dependentes são considerados segurados especiais por força de lei, pois existe entre eles
segurado dependente, uma ligação que aloca os dependentes sobre o manto da proteção previdenciária. Por força de lei, eles são considerados segurados especiais. Nós veremos que existe uma categoria de segurados especiais e entre eles está também os dependentes. Eu fiz aqui uma tabela para diferenciar, e essa tabela aqui, pessoal, é muito importante. Já caiu em prova e com certeza vai cair de novo. Agora sim ficou melhor. Quem são os segurados? Quem são os dependentes? Nos segurados nós temos os obrigatórios e os facultativos. Segurados obrigatórios, nós temos um empregado, seja num serviço público que não esteja no regime geral de previdência social, seja um empregado de uma empresa qualquer. Nós temos o empregado doméstico, nós temos o contribuinte individual. Esse contribuinte individual que nós temos, por exemplo, nessa categoria, nós temos o autônomo. Esse autônomo ele contribui através do carnê. Ele pega o carnê e mensalmente ele contribui com a Seguridade Social. Após nós temos o trabalhador avulso, sendo que a lei o protege da mesma forma que o empregado, e ainda nós temos o segurado especial. Antes de continuar nessa tabela, eu achei mais didático a gente ir no site da Previdência, porque lá está especificado a definição oficial de empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, entre outros. Vamos rapidamente então aos conceitos. Categorias de segurados. Vamos lá, empregado. Nessa categoria estão trabalhadores com carteira assinada, trabalhadores temporários, diretores empregados que têm mandato eletivo, quem tem mandato eletivo, quem presta serviço a órgãos públicos, como ministros, secretários, cargos de comissão em geral, quem trabalha em empresas nacionais, instaladas no exterior, multinacionais que funcionam no Brasil, organismos internacionais e missões diplomáticas instaladas no país. Não estão nessa categoria os empregados vinculados a regimes próprios como servidores públicos. Isso é importante. Qualquer um desses aqui que estiver no serviço público não são do regime geral, não são nessa categoria de empregados. Então são essas. Empregado doméstico, trabalhador que presta serviço na casa de outra pessoa ou família, desde que essa atividade não tenha fins lucrativos para o empregador. Isso é importante. Você trabalha lá na casa do empregador, ele costura, ele tem uma microempresa de costura e você trabalha como costureiro lá. Você não é empregado doméstico. São empregados domésticos, governante, jardineiro, motorista, caseiro, doméstica, entre outros. Desde que esse motorista aí, você trabalha como motorista, mas o rapaz é dono do táxi. Você trabalha no motorista de táxi, então não é doméstico. Não pode ser na atividade fim lucrativa do empregador. Quem que é o trabalhador avulso? Trabalhador que presta serviço a várias empresas, mas é contratado por sindicatos e órgãos gestores de mão de obra. Nessa categoria estão trabalhadores em portos, estivador, carregador, amarrador de embarcações, quem faz limpeza e conservação de embarcações e vigia, na indústria de extração de sal, no ensacamento de cacau, café, também há trabalhador avulso. Importante aqui o que é? Eles não são funcionários da empresa, eles prestam serviço, podem prestar serviço para várias empresas, mas ele é contratado por sindicatos e órgãos gestores de mão de obra. Os sindicatos e órgãos gestores é quem contrata e distribui esses trabalhadores. Quem é o contribuinte individual? Nessa categoria estão as pessoas que trabalham por conta própria, autônomos, empresários, os trabalhadores que prestam serviços de natureza eventual em empresas sem vínculo empregatício, são considerados contribuintes individuais, em outros, os sacerdotes, o sócio-gerente e o sócio-cotista que recebe remuneração decorrente de atividade da empresa urbana rural, os síndicos remunerados, tem que ser remunerado, os motoristas de táxis, vendedores ambulantes, diaristas, os pintores, eletricistas, os associados de cooperativa de trabalho, entre outros. Neste caso aqui, o importante
é importante ressaltar aqui que o empresário ele é um contribuinte individual. O empresário ele não está subordinado, ele é o chefe, ele é contribuinte individual. Ainda nós temos os autônomos e ainda os que prestam serviço de natureza eventual em empresas. Imagine um técnico de informática que eventualmente ele presta um serviço numa empresa de manutenção de computadores. Ele é o contribuinte individual. É diferente do avulso? É porque o avulso é contratado por órgãos gestores de mão de obra e pelos sindicatos. Ok? Segurado especial. São trabalhadores rurais que produzem regime de economia familiar sem a utilização de mão de obra assalariada permanente. O que é isso? Imagine que você tem um sítio, você mexe com plantação de café, você não tem um funcionário permanente, mas uma época do ano você contrata funcionários para a panha do café. Neste caso, você pode ser segurado especial, sim. A alíquota para você vai ser menor. Mas se você tem funcionários permanentes com carteira assinada, aí não, você não entra nessa categoria. Então são trabalhadores rurais que produzem em regime de economia familiar sem a utilização de mão de obra assalariada permanente. E que a área do imóvel rural explorado seja até 4 módulos fiscais. Estão incluídos nessa categoria cônjuges, companheiros, filhos maiores de 16 anos que trabalham com a família em atividade rural. Também são considerados segurados especiais o pescador artesanal, o índio que exerce atividade rural e seus familiares. Pescador artesanal e índio já caiu em prova. Pescador artesanal e índio que exerce atividade rural, eles são segurados especiais quando inscritos na Seguridade. Então guarde isso, quando inscritos na Previdência, eles são segurados especiais. Facultativo. Nessa categoria são todas as pessoas com mais de 16 anos que não têm renda própria, mas decidem contribuir para a Previdência Social. É a terceira vez que eu falo que é necessário ter 16 anos. Por exemplo, donas de casa, estudantes, síndicos de condomínio não remunerados, desempregados, presidiários não remunerados. Por quê? Nós sabemos que o condenado ele pode trabalhar, por exemplo, numa empresa externa, o preso condenado, e ter a sua carteira assinada. Neste caso, ele não será segurado facultativo. Estudantes bolsistas, desde que tenham mais de 16 anos, são segurados facultativos. Pessoal, se você quiser ler mais com atenção, eu vou passar para vocês. É o site da Previdência Social, é o site oficial. Está aí www.previdencia.gov.br e aí todo o endereço. Então, se você quiser, você só pausar e copiar esse endereço para que você possa ler com mais tranquilidade. Porque é importante conhecer esses conceitos. Visto, nós vamos agora voltar para o nosso slide. Nós vimos quem é o empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial. Mas nós temos também os segurados, esses são obrigatórios. Mas nós temos os facultativos. Nós vimos ali alguns facultativos: donas de casa, síndico que não exerce remuneração, quem acompanha cônjuge no exterior e não tem remuneração, estudante, desempregado, bolsista de tempo integral, preso não amparado por outro benefício. Então, são exemplos. Nós lemos lá no site da Previdência. Agora, o que é importante aqui agora? Um pouco complexo, mas nós temos que trabalhar em cima disso. Nós vimos os segurados, temos os obrigatórios e os segurados facultativos. Os dependentes são divididos doutrinariamente em classe 1, classe 2 ou classe 3, também conhecido como primeira classe, segunda classe e terceira classe. Na realidade, eu disse doutrinariamente, mas é a própria Lei 8.213 de 91 que traz nos planos de benefícios os dependentes e as suas respectivas classes. Por que essas classes são importantes? Porque quem terá prioridade para receber os benefícios. Então nós veremos que quem em regra vai receber quem? Primeira classe, quem estiver na primeira classe. Quem estiver na segunda, somente se não tiver pessoas na primeira classe.
e assim sucessivamente. Então vamos entender. Os dependentes recebem benefícios. Os dependentes de primeira classe, quando for receber um benefício do segurado, ele não precisa comprovar dependência econômica. Guarde isso, grave isso para a sua prova. Dependentes de primeira classe não precisam comprovar dependência econômica. Ainda que esse dependente seja capaz de se manter, ele vai receber o benefício na ausência, por exemplo, do segurado. Imagina que o segurado venha a falecer. Esse dependente vai receber o benefício da pensão, por exemplo, mesmo que ele tenha condição de se manter. Então, primeira classe não precisa comprovar dependência econômica. Na primeira classe nós temos quem? Cônjuge, companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que seja relativa ou absolutamente incapaz judicialmente, conforme as regras do Código Civil. Para ficar fácil memorizar a primeira classe, nós temos o esposo ou esposa, que é o cônjuge, ou companheiro, desde que tenha união estável, filho até 21 anos. Filho até 21 anos. Guarde assim, olha. Filho até 21 anos, desde que não seja emancipado. Nós temos uma exceção para essa emancipação. É o caso de colação de grau em ensino superior. Neste caso, ele continua sendo dependente. Nós veremos na próxima aula as exceções. Então, cônjuge, companheiro, filho menor de 21 anos, ou ainda inválido, ou que seja relativamente ou absolutamente incapaz judicialmente. Então, se o filho tiver mais de 21 anos, mas for inválido, não tem condição de se manter, e ainda ele é relativamente incapaz ou absolutamente incapaz, interditado ali no Código Civil, portanto, através do juiz. Neste caso, ele estará na primeira classe, não precisará comprovar dependência econômica e vai receber o benefício, serão os primeiros a ter direito ao benefício. Qual que é a regra da primeira classe? Todos concorrem em igualdade. Se tiver, por exemplo, uma mulher e um filho, vão concorrer em igualdade no benefício deixado. Se tiver ali um filho absolutamente incapaz e a mulher e a esposa, todos vão concorrer em igualdade. É lógico que, neste caso, a mãe deve ser a tutora do filho, a curadora do filho. Segunda classe, nós temos os pais. Vamos supor que esse indivíduo, esse segurado, faleceu, ele não tem esposa, não tem companheira, não tem filho. Sobrou quem? Os pais. Quem que vai receber? Os pais. O pai vai receber esse benefício, porque ele está na segunda classe. Se tivesse um filho, ele não receberia, somente o filho. Se tivesse uma esposa, o pai não receberia, somente a esposa. Portanto, se caso o pai, ele só tem o pai como familiar mais próximo, o pai vai receber se comprovar dependência econômica. O pai, segunda classe, pai ou a mãe, tem que comprovar dependência econômica. Primeira classe aqui não precisa comprovar sem dependência econômica. Sem dependência econômica. Agora, a segunda classe tem que comprovar dependência. A segunda classe com dependência econômica. Então, guarde isso, anote, porque isso é importante. Isso é importante porque é preciso diferenciar essa realidade. Então, primeira classe, sem dependência econômica. Segunda classe, com dependência econômica. E a terceira classe? Se não houver o pai, se não houver marido, cônjuge, filho, então vai cair na terceira classe. Irmão emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que seja relativamente ou absolutamente incapaz, assim declarado judicialmente. Preste atenção. Faltou um não aqui, pessoal. Então, o irmão, aqui a terceira classe, já estava me confundindo aqui, é o seguinte. A terceira classe é irmão não emancipado de qualquer condição, desde que ou o irmão seja menor de 21 anos, ou inválido,
ou que seja relativamente ou absolutamente incapaz a ser declarado judicialmente. Na primeira classe, nós falamos de filho. Filho menor, filho não emancipado de qualquer condição. O filho tem que ser menor de 21 anos ou inválido, ou que seja relativamente ou absolutamente incapaz judicialmente. Aqui na terceira classe é o irmão nas mesmas condições. O irmão tem que ser não emancipado de qualquer condição. Então ele não está emancipado, menor de 21 anos ou inválido. Então, primeira classe, cônjuge, filho. Segunda classe, pais. Terceira classe, irmãos. Então, é linha reta e colateral. Aí eu pergunto a você, se o irmão, na terceira classe, for emancipado, ele tem direito ao benefício? Não. Se esse irmão for maior de 21 anos, ele tem direito ao benefício? Não. Então, é isso. O irmão tem que ser não emancipado, se for menor de 21 anos, e ainda deve ser menor de 21 anos, ou nessas condições judicialmente. A terceira classe também tem que comprovar dependência econômica. Primeira classe sem dependência econômica, segunda e terceira com dependência econômica. Com dependência econômica. O pai tem que comprovar que depende desse recurso, e o irmão também, nas condições da terceira classe, devem comprovar que necessitam deste recurso. Primeira classe, sem dependência econômica. Segunda e terceira classe, com dependência econômica. O irmão só vai receber se não houver pai, se não houver nenhum da primeira classe. É a condição para que ele receba. Isso aqui é muito difícil acontecer. É muito difícil, geralmente recebe quem está na primeira classe ou em alguns casos na segunda. Pessoal, nosso tempo está acabando. Na próxima aula a gente dá continuidade, porque nós temos que falar mais ainda dessas classes. A gente vai voltar para ficar mais claro, não ficar dúvidas, e vamos falar das exceções, ainda falando dos segurados e dependentes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.